Olá pessoal, nas nossas últimas aulas sobre PHP, nós vimos todos os conceitos básicos, como por exemplo, o que é variável, laço de repetição, comando de decisão, função. Hoje nós vamos ver um pouco de programação orientada a objetos com PHP. Tudo isso é para depois nós trabalharmos com banco de dados, pessoal. Então, primeiro de tudo, acessem a página do site do PHP, onde vocês podem encontrar a documentação sobre programação orientada a objetos. Então, pessoal, aqui tem toda a parte básica sobre a linguagem PHP e, em especial, utilizando o paradigma de programação orientada a objetos. Então, agora eu vou abrir o meu Dreamweaver para começarmos a desenvolver um pouco voltado à programação orientada a objetos. Maravilha, pessoal. Com o PHP aberto, na nossa pasta aulas de PHP, eu vou criar uma nova pasta aqui dentro. Então vamos criar uma nova pasta. Então direito, nova pasta. POO, programação orientada a objeto. E nesta pasta, pessoal, nós vamos colocar os nossos exemplos de programação orientada a objeto. Então, primeiro de tudo, vamos criar uma página, pessoal, com a extensão PHP para começarmos a programar. Vou salvar essa página dentro da nossa pasta POO com o nome de index. Maravilha, pessoal. Já criamos o nosso arquivo. Então agora vamos começar a programar. Voltando para o site do PHP, pessoal. Como que eu defino uma classe? Então, para que serve uma classe, pessoal? No caso, uma classe em PHP serve para definir um objeto. Então, todo objeto é instanciado a partir de uma classe, com base em uma classe. Então, no nosso código PHP, antes de começar qualquer código HTML, pessoal, eu vou abrir um bloco de comando PHP. E vou criar a nossa primeira classe. Como que eu crio uma classe, pessoal? Eu utilizo a palavra reservada, class. Então, class, espaço, o nome da classe. E aqui dentro, pessoal, do nosso bloco de comando, vão estar todos os itens da nossa classe. Seu construtor, suas propriedades, os seus métodos. Isso nós vamos ver no decorrer dos nossos vídeos. Então, primeiro de tudo, pessoal, eu vou criar essa minha classe, onde eu vou colocar nela, primeiramente, uma propriedade. Então, eu vou criar aqui um nome. Ou melhor, nem vou colocar valor algum dentro desse nome. E também, pessoal, vou colocar aqui um método. Então, vou simplesmente chamar esse método de function. Olá. E o que esse método irá fazer, pessoal? Esse método ele irá exibir na tela uma mensagem. Qual mensagem? Olá, nome. Pronto. Apenas para testarmos. Detalhe, pessoal. Aqui ele já está indicando que existe um erro na nossa programação. Eu preciso colocar a palavra reservada, pessoal, na classe var para indicar que o cifrão nome é uma variável que faz parte da nossa classe. Então, no caso, eu vou tratar essa variável
como uma propriedade da minha classe. Depois nós vamos ver isso futuramente e discutirmos um pouco mais sobre isso, propriedade, visibilidade e algumas outras coisas. Então pronto, pessoal, eu acabei de criar uma classe com o nome de nome classe, que possui uma variável. Neste momento nós vamos falar que essa variável é a nossa propriedade, é uma característica da nossa classe, e uma ação, um método que a nossa classe pode executar. Então aqui dentro do nosso programa principal, pessoal, eu vou utilizar essa nossa classe. Então olha lá, abri um bloco de comando, PHP, e eu vou, primeiro de tudo, criar uma variável chamada obj, que é o nosso objeto. Logo de cara, pessoal, eu preciso instanciar essa minha variável. Como eu quero que ela seja do tipo nome classe, eu preciso fazer o quê? Cifrão obj recebe new nome classe. Então olha lá, eu estou instanciando essa variável, eu estou dando vida para o meu objeto. Reparem que eu tenho que usar a palavra new, o nome da minha classe e abre e fecha parênteses. Isto aqui, pessoal, porque toda classe ela possui um construtor, que é um método específico que é executado quando nós queremos criar um objeto. Então ele está chamando o construtor da nossa classe e está criando o nosso objeto. Após ter criado o objeto, pessoal, nós já podemos utilizá-lo. Então, caso eu queira utilizar o meu objeto, eu preciso utilizar essa seta para poder acessar as características e os métodos do meu objeto, pessoal. Reparem que ele disponibilizou para nós a propriedade nome e o método olá. Então eu posso fazer o que? Nome recebe Danilo. E agora eu vou fazer no meu objeto executar o método olá. Então olha lá, salvei o nosso programa. Eu vou acessar a minha pasta, POO, maravilha, olha lá, erro na linha 9. Então, variável não definida. Vamos ver o que aconteceu na nossa linha 9, pessoal. Porque está dando problema. Olha ali, ele não reconhece o dólar nome, ou melhor, cifrão nome. Então, o que eu vou fazer? Aqui, fora do nosso texto, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou concatenar com o valor presente em cifrão nome. Só que esse valor, cifrão nome, pessoal, pertence a quem? Pertence à nossa classe. Então, eu preciso, primeiro de tudo, usar a palavra this para indicar o quê? Que eu vou colocar um valor, ou melhor, eu vou acessar, olha lá, um elemento de quem? Da minha classe. Então, qual é o jeito correto, pessoal? Olha ali, o jeito correto é assim. Eu coloco cifrão this, significa o quê? Que eu vou acessar uma característica ou uma propriedade, ou melhor, um método ou uma propriedade da minha classe. Qual classe? A classe com a qual eu estou trabalhando. Então, eu estou pegando o valor de nome e mostrando na tela. Vamos ver se funciona. Olha lá, funcionou perfeitamente. Então, toda vez que eu for querer utilizar uma propriedade que pertence à minha classe, pessoal, ou um método, o correto é o que? Você utilizar o cifrão e o this e a seta, obviamente, para poder acessar essa propriedade ou o método da própria classe. Outro teste que nós vamos fazer aqui, pessoal, antes de mais nada, eu vou comentar essa linha aqui. Vamos ver se vai funcionar.
olha lá, ele apresentou o erro, pessoal. Por quê? Volto novamente a dizer, antes de utilizarmos um objeto, eu preciso primeiramente instanciá-lo. Então, para essa variável cifrão obj saber que ela é um objeto do tipo nome classe, primeiro eu tenho que dar vida para esse objeto, instanciando. Após eu instanciar o objeto, eu posso utilizar todos os seus métodos e propriedades que a mesma possui. Então, pessoal, com isso, nós já descobrimos que para criar uma classe, eu preciso usar a palavra reservada class. Após a palavra reservada class, eu coloco o nome da minha classe. Dentro do nosso bloco de comando, vão estar presentes todas as propriedades e todos os métodos da nossa classe. E, para criar um objeto do tipo da nossa classe, nós precisamos antes fazer com que esse objeto receba um new com o nome da classe. Ou melhor dizendo, eu preciso instanciar o objeto chamando o construtor da nossa classe. E para acessar todos os métodos e todas as propriedades do nosso objeto, eu preciso usar a seta para acessar os mesmos. Na nossa próxima aula, pessoal, nós vamos continuar trabalhando com essa questão da classe, onde nós vamos ver a questão da visibilidade, onde vamos discutir a questão de métodos e propriedades privadas, protegidas ou públicas. Então, pessoal, obrigado e até a nossa próxima aula.